Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nesse momento maravilhoso de Covid, para nós estarmos lendo a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quero meditar nessa noite, nesse momento com você, sobre o aviso de Deus. Isto mesmo, o aviso de Deus. Antes de entrarmos no texto, gostei muito desse negócio aí, do aviso de Deus. O aviso de Deus, eu registrei aqui para nós meditar, Mateus capítulo 2, versículo 12. Quando os magos vieram para encontrar Jesus e foram parar lá no palácio, procuraram Jesus no palácio, e humanamente falando eles estavam certos, pois foi procurar o rei dos judeus, mas aquilo ali lhe causou um problema muito grande. Quando eles procuraram no palácio e alguém disse que era em Belém de Judá, o lugar que Jesus estava, aí eles foram até o lugar onde Jesus estava, encontrou Jesus, adorou, e o versículo 2 diz que eles foram avisados por divina revelação, para que não retornasse pelo palácio, mas fosse embora por outro caminho. Pois havia um mandado do rei Herodes para que eles voltassem por ali e participassem com ele onde é que estava o menino. O objetivo satânico e mau de Herodes era matar o menino e exterminar qualquer ameaça que viesse ao seu reino. Pois Herodes achava que o reino de Jesus fosse material e viesse a tirá-lo do trono. Porém, o reino de Jesus não afetou Herodes em nada na parte política, mas Deus cuida desse detalhe. No capítulo 2 ainda, no versículo seguinte, versículo 13, o anjo de Deus aparece para José e diz: José, vá para o Egito. Deus já tinha dado uma profecia em Jeremias que Raquel estava chorando seus filhos, não querendo ser consolada, pois os seus filhos já não existiam. Essa profecia de Jeremias iria se cumprir em Jesus. Quando Herodes ficou sabendo que os magos haviam retornado por outro caminho, ficou decepcionado e revoltado. E como eles pegaram ali a data aproximada que a estrela apareceu para os magos no Oriente, então é cerca de 2 anos atrás. Então Herodes falou assim: vamos matar toda criança, imaginei, toda criança de 2 anos para baixo seria morta. Então Jesus está sendo transportado para o Egito com José juntamente, José e Maria, transportando ele para o Egito, sendo encaminhado por divina revelação. Aí se eu fosse meditar aqui só sobre o aviso de Deus com relação a Jesus, José seu pai e Maria sua mãe, a gente teria muita coisa para falar, até mesmo do retorno, quando eles voltam para Israel de novo. Mas Atos capítulo 10, a Bíblia diz de um centurião que era um homem temente a Deus, homem que orava e dava esmola ao povo, e quando ele estava orando, aparece um anjo de Deus e lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E ele recebe a ordem do anjo, ele é avisado pelo anjo para ir convidar Pedro. Interessante que o anjo, ele pode até avisar, mas não pode pregar o evangelho, porque essa missão foi dada a nós. Por isso que você me ouve nesse momento. Estou gravando aqui pela manhã. Nesse momento você está me ouvindo e o objetivo desse canal é exatamente esse: pregar a palavra de Deus. Então eu quero até já abrir um parênteses aqui e dizer para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, dê o joinha, para que a gente possa ter mais espaço no YouTube
para ser o aviso de Deus para esta humanidade. O aviso de Deus. A Bíblia diz também de Noé, né, que ele foi avisado por Deus e pelo temor da sua família preparou a arca. Então Noé era o pastor presidente, Noé era o rei, Noé era o chefe de família, mas Noé era, acima de tudo, o agente que Deus contava para repovoar a terra que estava corrompida. Então, ainda no capítulo 27 de Atos, versículo 23 em diante, Paulo está numa tempestade muito grande que levaria ao naufrágio do navio que estava a bordo, que estava prosseguindo. Então, o anjo de Deus lhe aparece e o texto diz, de Atos 27, que o povo já estava alguns dias sem comer. E como comer, irmãos? Numa tempestade que o vento sopra forte, os trovões traz barulho aos ouvidos, o relâmpago traz claridade e a chuva cai. E a possibilidade de sair daquela tempestade é zero. Então o povo desesperado, mas o anjo de Deus vai lá, avisa Paulo e diz: olha, Paulo, nem você, nem nenhum dos que estão aí vão morrer. Eis que você vai para Roma. E aí eu fico maravilhado, irmãos, é com o que Deus faz. Pois Paulo, depois dessa promessa, e depois desse episódio, vem o próximo episódio da vida de Paulo. Paulo está no naufrágio, que a Bíblia diz que chegou um momento que não deu mais, e o navio já ia se afundar. Então, o centurião, o mestre do navio também, diz assim: olha, vocês que sabem nadar, podem ir a nado. E quem não sabe nadar, pega uma tábua, alguma peça aí do navio e vai flutuando. E a Bíblia diz, em Atos 27, que conforme Deus disse, todos chegaram a salvo na ilha. Porém, quando eles chegam na ilha, uma víbora morde a mão de Paulo. Morde a mão e aquela víbora, ela tem um veneno terrível. E quando ela morde a Paulo, todos ficam olhando para ele, a Bíblia diz, esperando cair ou mudar o seu parecer. Mas eles olham e não vê nada e diz: esse homem é um Deus. Paulo não está nem aí. Paulo não era Deus. Paulo era servo do Deus de Abraão. E Paulo, com essa convicção que Deus tinha falado para ele, estava em mente que se Deus havia falado que ele ia para Roma, ele ia para Roma, independentemente do que acontecesse. Então ele sacode a bicha. A Bíblia diz: a bicha. Sacode a bicha no fogo. E o povo disse: esse é demais. Então é Deus sempre avisando. Porém, nesse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo faz questão de citar o que aconteceu ao povo do deserto. A igreja de Coríntios é uma igreja que não é judaica, é uma igreja que não é israelense, é uma igreja chamada igreja gentia, fazia parte dos gentios. Mas nós também somos gentios, né? Nós aqui do Brasil também somos gentios, pois gentios é todas as outras gentes que não faz parte de Israel. Então aquele povo de Corinto, eles tinham uma familiaridade com a Bíblia como eu tenho, e você também aí tem. Parece que hoje em dia a gente já faz parte de Israel, e nem só parece, como fazemos mesmo. Pois Deus, quando chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou a Paulo, ele disse assim: eu te mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, e que vai anunciar o meu nome aos filhos de Israel, aos reis e aos gentios. Então os gentios leem a Bíblia, os gentios que convertem, começam a tomar para nós, a gente começa a tomar para nós, as promessas da Bíblia, que está destinada a Abraão e a sua descendência. Tem promessas, é evidente, na Bíblia, que é só para eles lá mesmo. Mas muitas das promessas é para nós, porque nós nos tornamos o verdadeiro Israel de Deus, conforme Paulo cita aos irmãos de Éfeso. Então, Paulo aqui a Corinto, ele cita vários textos
de vários acontecimentos que teve em Israel. Então ele está dizendo assim, olha, esse é o aviso de Deus. Qual é o aviso de Deus? Deus não agradou da maior parte dele. O versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Você sabia que saiu mais de 600 mil, mais de 600 mil soldados do Egito? E você sabia que desses mais de 600 mil soldados, só sobraram dois? E a Bíblia fala o nome deles? Sabia disso? Josué e Caleb. A Bíblia diz que prostraram todos no deserto e morreram, porque Deus não se agradou deles. Aí você pode conferir lá também em Números 14 e 29. A segunda coisa que Paulo dá aqui nesse texto é não cobiçar, versículo 6. E essas coisas vos foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como aqueles que a cobiçaram. Aí você pode ver também Números capítulo 11, versículo 4 ao versículo 6. A terceira coisa que Paulo fala aqui é não sejas idólatras. Versículo de número 7. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugir da idolatria. A idolatria é uma coisa terrível. Jesus disse em Mateus 6 e 24 que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de amar um e desprezar o outro, ou se dedicará a um, amar um e aborrecer o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Em quarto, não prostitua. Versículo 8. Não vos prostituais, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. A gente não vai meditar aqui nesse detalhe. Está lá em Números 25, do 6 ao 9. Depois 6, 18 ao 20. Quinto, não tente a Cristo. Versículo 9. Está lá em Números também 21 e 5. Mateus 4 e 7. Quando o diabo manda Jesus se lançar de cima do templo para baixo, ele diz: não tente o Senhor teu Deus. Você vai conferir isso também em Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 6. E por último, e sexto, não murmure. Versículo 10. E não murmureis, como alguns deles também murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, quando a gente começa a murmurar, a gente começa perdendo até o ânimo de fazer as coisas. Quando a gente começa a murmurar, a gente começa a achar que a vida não vale a pena. E na verdade, quando a gente está murmurando, a gente está dizendo que Deus é incapaz de vencer as dificuldades. Então, você que me ouve neste instante, que seja que você está ouvindo, pare de murmurar. Ore mais. Se as coisas estão difíceis, busque mais. Números capítulo 14, versículo 2 e 3, é o episódio onde o povo está impactado da maneira negativa que os 11 traz os 10 traz o relatório da terra. E ali o povo começa a murmurar, o povo começa a perder o ânimo, o povo começa a querer voltar atrás, o povo começa a perder o objetivo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz que é para nós deixarmos toda a murmuração. Então, esse foi o aviso de Deus para a nossa vida nesse instante. Então, que você possa ser impactado, que as escrituras sagradas possam tocar em você e você saber que Deus é maravilhoso e Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que você deixe a palavra de Deus dominar a sua vida, lembrando que essa reflexão de hoje foi sobre
o aviso de Deus. Mais uma vez, você que não é inscrito no meu canal, escreva PB Eufrásio Bonfim. E você que está assistindo esse vídeo, dê seu joinha aí para que a gente possa ter um espaço maior aí no YouTube para continuar dizendo que Jesus é bom, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.